Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Aqui é o Rodrigo Farias aí de volta pra gente dar continuidade, né? O pessoal até tem comentário de que o professor não gravou mais raciocínio lógico. Existe uma coisa assim, ó. A gente tem um curso ali que a gente tá fazendo separado para quem é assinante e outro que a gente libera aqui pro YouTube, tá? Esse que a gente está liberando aqui pro YouTube, ele fixa muito mais em questões. E o curso, num todo, diferente da matemática, a raciocínio lógico precisa mais de teoria. Ele tem uma base teórica mais forte do que a matemática. Lá quem me acompanha sabe que muitos dos cálculos você conseguir aprender fazendo. O raciocínio lógico não, ele necessita um pouco mais aí de teoria. Para quem não adquiriu ainda, tem um interesse, tá? Eu tô congelando o preço por pouquíssimo tempo, então é a chance. Hoje saiu a quantidade de inscritos, tá? E foi uma quantidade baixíssima. Então, mais do que nunca, você ter uma disciplina que você consegue aí gabaritar como é raciocínio lógico, ela faz muita diferença, tá? É só você pegar e escrever no comentário aqui embaixo, ó, professor, assisti a sua aula, congela o preço para mim. E entre em contato comigo, meu telefone vai estar ali embaixo, cara, tu vai ter um preço bacana aí para conseguir gabaritar. Vale muito, não é questão de botar grana no bolso, tá? É a questão que realmente vale a pena pela quantidade de inscrições também aí que acabou tendo, tá? Então, tá até ao alcance, tá até ao alcance. 1, 2, 3 questões ali que você ganha mais, vai te jogar lá em cima. Então, não perde essa oportunidade, tá? Não perde a oportunidade, viu o vídeo, te inscreve no canal, quem não inscreveu ainda, tá? Dá um like aí e entra em contato comigo aí, nem que seja para trocar uma ideia aí, tá certo, galera? Pessoal, a gente vai fazer algumas questões que elas são chaves aí para a tua prova. O que acontece? São questões que, para quem já tem alguma base do raciocínio lógico, são questões que elas são residuais, que elas pegam um pouquinho de cada coisa, ou que envolvem um raciocínio um pouquinho diferente das outras bancas. A Fundatec, quando ela trabalha, por exemplo, com negação ou com equivalência, ela não coloca proposições muito longas, são proposições mais curtas. Mas nos outros conteúdos ela aborda um pouco a mais, ela acaba pegando um pouquinho mais do que a normalidade. E algumas dessas questões elas vão necessitar que você tenha prática e que você entenda como começa elas, tá? Então a gente vai cair para esse lado e a gente vai desvendar aí diversas questões aí, diversos mistérios aí, que você fazendo, pegando provas antigas, você olhava e diz, nossa, não sei nem por onde começar. Você já viu, talvez, aí esse conteúdo, principalmente aí quem é assinante meu, e quem não viu ainda vai ter uma ideia, quem não é assinante vai ter uma ideia aí de como chegar no resultado, tá certo? Vamos lá. Ali, beleza. Vamos lá. Pessoal, considerando o universo do conjunto U. Quando ele fala considerando o universo do conjunto U, significa que isso aqui, ó, é aquilo que eu vou ter disponível para trabalhar, tá? E as sentenças abertas, P, vamos escrever aqui ela, né? Vou pegar um vermelho. P, nossa, viajou aqui. P de x é x mais 3. O que é uma sentença aberta? Sentença aberta é aquela que é par, tá? Ele está dizendo que x mais 3 é par. É aquela que eu posso ter vários resultados aqui no lugar do x, vários números no lugar de x. Veja que para que ele seja par, não necessariamente eu vou ter um número apenas, tá? Vamos entender um pouquinho dessa forma aí que didaticamente aqui vai dar para você conseguir fazer a resolução. E Q de x igual x mais 3 igual a 7, tá? Então a sentença aberta ela vai me dar a ideia de mais de uma forma de criação dela, tá?
Quando eu tenho um x, eu posso entender que ele pode ser uma variável, uma incógnita. Quando ele pode ser uma variável, uma incógnita, a gente diz que isso aqui é uma sentença aberta, tá bom? Se a gente pegar questões que tem a sentença fechada, que eu não vi a Fundatec cobrar, aí eu vou esmiuçar para você, tá bom? Vamos lá. Podemos dizer que o conjunto verdade de P de x e Q de x é... Vamos lá, vamos entender o seguinte aqui, ó. O conjunto verdade, ele está querendo dizer que é algo que é verdadeiro, certo? Que é algo que ocorre. Então ele está dizendo que x mais 3 é par, é um número par. Dentro desse universo que eu tenho aqui, ó, para que x mais 3 seja par, você pode perceber comigo que ele vai ter que ser um número ímpar. Se eu somar ele com outro número par, não vai rolar. Então, o que vai fazer parte aqui desse conjunto? Se eu acrescentar aqui, por exemplo, o 1 vai estar nesse P de x mais 3 sendo par, o 3 e o 5. Então, esses três valores aqui, ó, eles fazem parte desse primeiro conjunto, tá? Agora vamos para esse outro aqui, ó. X mais 3 igual a 7, certo? X mais 3 igual a 7. Pode estar perguntando, tá, professor, mas conjunto verdade, ele vai aberto, ele vai aceitar aí vários, aí aceita só um, porque aqui teria que ser 4, né? Tudo bem, mas quando eu estou trabalhando aqui com números e equação, essa equação poderia ser diferente, tá? Ela poderia ser formada de outras formas, certo? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Q de x, o único valor que vai fechar ali, ó, para que seja igual a 7, o x vai ter que ser 4, certo? Então, se eu unir esses conjuntos aqui, o conjunto verdade de P de x e... Presta atenção agora no seguinte aqui, ó. Não Q de x, o que é que eu vou ter aqui, ó? Não pode ser... O primeiro que satisfaz essa minha sentença é 1, 3 e 5. Agora ele quer aquela que não... Cuidado com a negação aqui, ó. Que não satisfaz o quê? O que não satisfaz o quê? São todos... Vamos pegar uma outra cor aqui. Menos o 4, porque ele quer a negação. Então, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 5. Certo? Então, todos esses aqui satisfazem esses conjuntos, tá? Justamente até por causa do conectivo E que eu tenho aqui, nós temos o P de x, que é o nosso primeiro, e o Q de x, que a gente vai ter ele, a negação dele aqui, ó. Eu vou usar dessa forma aqui, ó. Não que eu vou ter, então, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 não, tá? Porque o 4 satisfaz e como eu tenho uma negação, ele não vai entrar. Nossa, que chave bonita que eu ia fazer. Certo? Então, se eu juntar esses dois conjuntos aqui, ó, 0, 1, 3 e 5, eu vou ter o 0, 1, 2, 3 e 5. Tá? Tu pode até perceber que esse conjunto do P de x, a gente poderia dizer que ele está contido aqui no conjunto do não que. Tá? Então, o que satisfaz aqui, faz ele ser um conjunto verdade, conforme o que eu tenho aqui nas proposições, eu vou ter aqui a letra D. Tá certo? Beleza? Acho que não é difícil, né? É aquela história que eu comentei, você precisa ter um modelo de questão para saber como fazer. É normal que você olhe essa questão aqui no primeiro momento e você se assuste, tá bom? Mas aí depois que a gente faz, aí ela começa a ficar mais fácil. A negação. A gente vai recapitular algumas coisas, tá? De existe quadrado
quadrado que não é retângulo de acordo com as regras ilógicas para quantificadores, Eric, é a negação. E se você voltar um pouquinho às aulas ali, você vai perceber que o existe é a mesma coisa que algum, tá? Que é a base como eu trabalho aí quando a gente vai ter, trabalha com negações ou equivalências desse tipo de proposições, tá? É a mesma coisa que algum, certo? Algum quadrado que não é retângulo. Uma das formas de eu negar é utilizar aqui, ó, pegar uma outra cor, o nenhum. Algum para nenhum é a negação simples e eu mantenho a mesma estrutura da frase. Nenhum quadrado que não é retângulo. Vamos ver se existe essa possibilidade. Não tem, tá? A única que começa com nenhum aqui, ó, é quadrado, só que ele não está negado, tá? Ele está dizendo que é retângulo. Teria que ter um não é retângulo, então a letra A não pode ser. A única outra forma que pode é eu usar o seguinte aqui, ó. Eu vou escrever primeiro a frase e aí depois você vai entender como ela se transforma em negação. Utilizando o roxo como negação, né? Eu vou colocar aqui, ó. Todo quadrado é retângulo. Porque olha só, se você for partir dessa frase, tá? O teu pontapé for essa frase, como é que você nega o todo? O todo você nega como algum, ou existe algum que, tá? Vamos pegar o existe aqui, ó. Existe quadrado, e aí você nega a outra parte, tá? Você nega o restante, enquanto ele salva aqui, tá? Você poderia usar o do todo, a negação dele é sempre existe, ou algum, ou tem algum que. Então, sempre que ele der uma ideia ali que tenha algum, ele vai estar significando aí a minha negação, tá? Tá demorando um pouquinho mais ali, mas agora vai. Agora andou aqui. Beleza. Existe quadrado. Existe quadrado que não é retângulo. Você pode perceber que é justamente a frase básica que a gente tem aqui, ó. Tá? Então, você pode perceber que a negação do todo, ela pode ser do todo. A negação do algum ou do existe, ela pode ser o nenhum, mantendo a mesma estrutura, ou ela pode ser o todo, negando o restante. Aí a gente cai aqui, ó, todo quadrado é um retângulo, a gente cai aqui na nossa letra B, tá certo? Beleza, galera? Certo? Então, repetindo. Existe ou existe, que é a mesma coisa que algum, a negação é nenhum, mantendo a mesma estrutura da frase, mas se eu não tiver essa estrutura, eu vou usar o existe como negação, ele sendo todo. Só que aí, o que era negado, não vou negar se eu utilizar o todo. Beleza? Vamos lá então, vamos para mais uma. E essa aqui é um nível um pouquinho mais elevado. E às vezes ela pode pedir para você uma noção de matemática, uma noção básica, saber o que são números primos, tá? Para a galera aí que tem o curso, o meu curso ali eu abordo, já abordei alguma coisa sobre número primo, como é que você sabe o que é o número primo. Às vezes a gente vem da escola, por exemplo, pensando que o número 1 é primo, quando não é. Então, alguns conceitinhos básicos a gente vai precisar ter. E esse aqui pega muita gente. Considere as sentenças simples apresentadas abaixo. A ideia é a gente saber que uma dessas aqui ela pode ser falsa ou verdadeira. Ou a gente pode ter as duas falsas, as duas verdadeiras. E aí a gente vai pegar o seguinte. A P, ele está dizendo ali, ó, que raiz de 18 é maior que 4.
Tu vai partir da ideia do seguinte, que se a raiz de 16 é igual a 4, a raiz de 18 vai ter que ser um pouquinho maior que 4. Concorda comigo? Né? Então, se a de 16 é 4, imagina a de 18, vai ter que ser um pouco maior. Então, essa aqui, ó, é verdadeira. Certo? E aqui nós temos essa estrutura aqui, ó. E muita gente se embanana achando que isso aqui é verdade, quando não é. Verdade seria se fosse isso aqui, ó. Onde tudo que está dentro do parênteses está elevado a zero. Aqui, nesse caso, a única coisa que o zero está elevando é o 2. Certo? O 1 não. O sinal não está sendo elevado, porque não está dentro de um parênteses. Então, o que é que acontece? Esse resultado aqui, ó, de 2 na 0 é igual a 1. E o negativo que tem aqui, ó, faz com que esse 1 ele não seja 1, ele seja menos 1. A gente conserva o mesmo sinal daqui, ó, que não foi, que não teve abrangência do expoente, tá? Então, essa segunda aqui, ó, ela é falsa. Beleza? Todas essas questões são de 2022, tá? Todas que eu tô colocando hoje são de 2022, para ver a importância desse vídeo que eu tô colocando para vocês. E aí, galera, a gente vai precisar de uma noção de tabela verdade, tá? Eu vou ter que desenhar todas as tabelas verdades aqui, porque a questão aborda elas. Vamos lá. Vamos fazer as 4 aqui. Pessoal, não dê bola se ficar meio torto, tá? Porque a gente escrevendo aqui na mesa digital não é a coisa mais fácil do mundo. Escrevendo não, desenhando, fazendo uma obra, não tão feio assim, né? Fazendo uma obra de arte, mais ou menos, né? 1, 2, 3. Ainda bem que só tem mais uma. Nossa senhora. Até vou distanciar um pouquinho mais aqui. Beleza? E aí a gente vai ter algumas tabelas verdades. A primeira que eu vou fazer, ela é a do E, tá? Que o símbolo é esse aqui. E a gente vai sempre desenhar ela assim, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, VF, VF, tá? Vou fazer agora a do OU, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, VF, VF. Vou fazer agora a do C, então, tá? V, V, F, F, V, F, V, F. E vou fazer aqui a do C, somente C. Gente, na tua prova, a primeira coisa que você vai fazer, você vai folhear a tua prova de raciocínio lógico e você vai ver se alguma coisa pede tabela. Se tiver alguma tabela para completar, cara, já faz o desenho da tabela ali que tu vai precisar. E aí a gente tem o resultado dessas tabelas, tá? A do E. A do E só vai ser verdadeiro se as duas coisas acontecerem, tá? Se as duas forem verdades. Então a gente vai ter verdade aqui com as duas acontecendo e o restante falso, tá? A do OU só vai ser falso se nenhum acontecer. E o resto vai ser verdadeiro, sendo que pelo menos uma das coisas aconteçam, elas são verdadeiras. A do C, então, tem uma lógica que eu explico mais ali no curso, e aqui pela ideia ser resolução de questões, a gente vai ter a ideia do seguinte, só vai ser falso na Vera Fischer. Se Vera Fischer, ou seja, se V e F, então falso, tá? O resto vai ser verdadeiro. E a do C, somente C, a única coisa que muda com relação a C, então, a única coisa que muda é que eu vou colocar um falso embaixo do outro falso que tinha aqui, ó. Certo? E o resto fica verdadeiro. Ou se você quiser ter uma ideia diferente, você vai pensar assim, quando eu tiver iguais, por exemplo, verdadeiro e verdadeiro, ou falso e falso, vai ser verdadeiro. Posso pensar dessas duas formas. E olha só como é que vai ficar. Como é que você faz isso aqui? O primeiro conectivo que a gente tem aqui, ó,
ele quer saber proposição composta verdadeira. O primeiro conectivo que a gente tem aqui é o C somente C. E o C somente C, eu tenho aqui o meu P sendo verdade, pode ser esse ou pode ser esse. E o meu Q, que é o falso, então vai ser esse aqui, ó. Beleza? Peguei o falso aqui da C somente C. Então essa primeira que eu tenho, ela é falsa, não é a resposta certa, certo? Porque olha só, o P que eu tenho aqui, ó, é verdadeiro, certo? Então eu busco uma verdadeira aqui. O Q que eu tenho aqui, ele é falso. Se ele é falso, eu vou buscar o falso que está aqui. E o resultado que eu tenho é falso. Como eu quero uma verdadeira, não é isso que eu quero. Vamos para a segunda. E eu tenho, presta atenção agora, a negação do P. Se a negação do P, se o P puro é verdade, o P negado é falso. Então, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar um falso aqui da mesma tabela, ó, do C somente C, tá? Pelo conectivo usado. Vou pegar os falsos que ele tem aqui. Deixa eu trocar de cor aqui do meu marca-texto. Ó, vou usar esse ou esse. Vamos para o segundo. E o segundo é a negação do quê? A negação do quê? O que, no originário, ele é falso. O não que, ele vai ser verdade. Se o não que vai ser verdade, então eu vou ter que ver aqui, ó. Beleza? E o resultado dele é falso. Então, também não é o resultado que eu estou buscando. Resumidamente, tá? O que você vai ter que perceber? Ele pode te dar aqueles P e Q com frases, dizendo assim, 2 mais 5 é igual a 8. 2 mais 5 é igual a 8. Isso vai ser falso. E te dá uma outra, 2 mais 2 é igual a 4. Essa outra vai ser verdade. Ou pode dizer assim, ó, Paris é a capital da França. Verdadeiro. Brasília é a capital da Argentina. Falso. Ele pode te dar com frases ou com cálculos, tá? Então, essa aqui também está errada, tá? Vamos para a terceira aqui. Conectivo agora é aqui, ó, o C, então. E nós temos a primeira, que é um P, que é um P verdadeiro, né? O nosso P é verdade. Eles não está negado, então eu vou usar essa ou essa. E o segundo, que é um Q, que ele é falso, né? Ele é falso. Então eu vou ter aqui, ó. Certo? Falso. O meu resultado é falso nessa situação. Aí, então, essa alternativa também não me serve. Vamos para a letra D. Aconselho você a tabela verdade você pegar de trás para frente, tá? Porque a banca quer que você trabalhe, então não é interessante que você comece aí com o óbvio. Letra D. Agora é a nossa tabela do OU. Nossa tabela aqui do OU. Na nossa tabela do OU, nós temos não P. Não P, galera, é esse cara aqui, ó. Ele é falso. Então, vamos lá. Falso. Me serve essas duas. E a segunda que eu tenho, ela é o Q. O Q puro, né? Sem estar negado. Sem estar negado, ele é falso. E eu vou ter uma falsa também. Olha aquilo que eu falei de você começar a fazer a primeira, tá? Aliás, começar do final. Vai ter que ser essa aqui. A do E. P. Puro, né? Sem estar negado. Então, a gente tem aqui, começando com uma verdadeira. E o Q negado. Se o Q, na origem, ele é falso, o negado, ele é verdade. Então, a gente vai ter aqui, ó, verdade e verdade. A gente vai chegar, então, aqui a verdade também. Beleza? E aí, nós achamos a nossa resposta. A nossa resposta aqui é a letra E. Beleza, galera? Certo? Tá vendo que a banca gosta aí que a gente trabalhe, né? Vamos lá, vamos fazer mais uma aqui. Considere que o valor lógico da sentença A é a falsidade e o valor lógico de B
é verdade. Então tá, vamos lá. A é falso. B é verdade. E o valor de C é falso. Sobre isso, assinale V se verdadeiro ou F se falso. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Eu tenho aqui, ó, olha o conectivo, tá? O conectivo é o conectivo aqui do E. Eu tenho aqui o meu A, que é falso, e o meu B, que é verdadeiro. Um falso e um verdadeiro. O A falso e o B verdadeiro. Na tabela do E, galera, ó, na minha tabela aqui do E, um verdadeiro e um falso, tá? Na segunda linha aqui, ó, na tabela do E, um verdadeiro e um falso, eu vou ter um resultado falso. Então, o que é que eu posso interpretar aqui, ó? Que essa minha primeira parte aqui, ó, ela é falsa. E depois eu vou ter um C, então, indo para um outro falso. Beleza? Para um outro falso. Falso com falso. No C, então, ó, falso com falso. No C, então, eu vou ter verdade. Então, eu sei que a primeira que eu tenho, ela é verdadeira. Já posso riscar a D e a E. Vamos para a segunda, que o conectivo é o conectivo OU. E lembra de que o conectivo OU, para que seja verdade, aliás, para que seja falso, não tem que acontecer nenhum, certo? A única chance do conectivo OU ser falso não é acontecer nenhum, porque se um ou outro me serve, se um deles apenas for verdade, ele já vai ser verdade, tá? Qualquer coisa você volta o vídeo aí, que isso é bem importante que eu falei. Eu tenho o meu A, que ele é falso, beleza? E o meu B, que é verdadeiro. Se o meu B é verdadeiro, essa minha primeira parte aqui, ó, ela vai ser verdadeira. Vamos colocar aqui separado, tá? A segunda alternativa, essa primeira aqui é verdadeira, né? Que eu começo aqui, ó, com verdade. E aí depois eu vou para um C somente C. Vou fazer melhor essa seta aqui, né? Eu vou para um C somente C. E aí eu vou ter aqui, ó, a negativa do C. A negação do C. Se o C seria falso, na origem, nele negado, ele vai ser verdadeiro. O C somente C verdade e verdade, ele vai ser aqui, ó, verdadeiro, tá? Verdade com verdade, no C somente C, eu vou ter verdade também, beleza? Então, já não é mais a letra C. E vamos para a última, que eu tenho aqui, ó, negação do A. E veja que é um OU de novo, né? É um OU de novo. Então, o que é que eu vou ter aqui? O meu A, ele é falso, na origem, né? Originariamente ele é falso. Se eu neguei ele, então eu vou ter aqui um verdadeiro. Você lembra que eu falei para você que o conectivo OU, se um dos dois forem verdade, o resultado vai ser verdadeiro? Se um dos dois já for verdade, eu nem preciso fazer esse do B, que também vai ser verdade, ó. Verdade e verdade com o OU vai dar verdade. Olha só. No OU aqui, ó, a única forma de ele ser falso é se os dois aqui, ó, forem falso. Se não, não vai ser falso. Um dos dois sendo verdade, ó, já vai ser verdadeiro. Então eu tenho a primeira parte sendo verdadeiro e a última parte, agora com o conectivo, vou puxar aqui, ó. Essa que eu estou fazendo aqui embaixo é do meu terceiro, tá? Eu vou ter um verdadeiro e vou ter o meu C aqui, ó, que originariamente, né, ó, ele é falso. Então, na tabela C, então, se você lembrar lá que eu falei para você, Vera Fischer é a única que é falsa, ó. C, então, Vera Fischer é o único que é falso.
eu vou perceber que essa que eu tenho aqui, ó, ela é falsa, tá? Então, essa terceira, ela é falsa. Eu chego na resposta letra B. Fechou, galera? Deixa eu ver quanto tempo de aula eu tenho aqui. 30, azar. Vamos estender um pouquinho mais aí, vamos oferecer conteúdo aí, tá? Vamos para a quinta. Se não chover, então não vou ao parque ou vou ao cinema. Esse tipo de questão, eu ainda não entrei no meu curso, vou entrar no próximo conteúdo, a gente chama argumentos. A gente sempre vai começar com aquilo que ele enfatiza, normalmente ao final, onde ele afirma que não foi ao cinema e não choveu. Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Não fui ao cinema. Resolveu salvar de novo, hoje já está salvando direto aqui, então a gente dá essa paradinha. A gente vai ter duas possibilidades, tá? Não fui ao cinema e não choveu. Ele está te dando duas coisas que ele fez. Não fui ao cinema, não choveu. E a gente vai cair aqui para um ou, ó. Se não chover, então, vou ao parque ou vou ao cinema. Ele já está dizendo para mim que ele não foi ao cinema. Se ele não foi ao cinema, e aqui trata-se de um ou outro, tá? Significa que ele foi ao parque, beleza? Ou você vai ao parque ou vai ao cinema. Significa aqui, ó, que ele acabou indo ao parque, tá? Então, o que é que eu posso afirmar nisso aqui? E a gente tem o se não chover, então não vou ao parque ou vou ao cinema. Eu sei que dessas duas aqui, ó, ele foi ao parque e não foi ao cinema, tá? O que eu posso afirmar nessa questão aqui, ó? Eu posso afirmar com certeza que ele foi ao parque, que ele não foi ao cinema e que ele foi ao parque. Ou seja, nós temos aqui então a nossa letra E como resposta correta, tá, galera? Perceba que a gente sempre vai ter uma exclusão, a gente vai acabar tendo uma forma de exclusão. Como a gente sabe aqui, ó, que a gente cortou o cinema, só vai sobrar ali que ele foi ao parque. Todas as outras alternativas, a gente não vai ter possibilidade aí de conclusão. Tá certo, galera? Pessoal, eu vou concluir essa parte aqui, tá? Depois eu vou fazer outro vídeo em seguida. Até por questão de tempo aqui. Eu vou fazer outro vídeo em seguida, onde a gente vai dar continuidade a algumas outras questões, tá? E aí são questões diferentes ainda dessas que a gente acabou vendo. E aí a gente vai ter mais 4 questõezinhas aí que a gente vai dar uma finalizada aí, para que você tenha uma ideia de como iniciar essas questões aí, que elas são mais as sobras daquilo que a gente viu, tá? São questões residuais, agora me veio o termo na cabeça. Tá certo, galera? Mais uma vez aí, te inscreve, isso aí é bem importante pra gente, tá? Coloca nos grupos aí de WhatsApp que você tem, isso aí ajuda a divulgar, a gente tá fazendo esse trabalho, isso que a gente coloca no YouTube de graça aí pra você, então dá um certo trabalhinho pra gente fazer, mas a gente faz aí com a maior dedicação. Quem viu os vídeos que eu fiz aí pra Brigada Militar, uma galera conseguiu uma nota interessante aí, conseguiu gabaritar às vezes até sem saber nada de matemática, então corre atrás que vale a pena, tá? Meu número eu vou deixar o contato embaixo aqui. E aí você pode colocar um comentário no vídeo dizendo: professor, congela o preço para mim que eu vou querer adquirir o curso todo. Tá certo, galera? Valeu, forte abraço aí, até a próxima.